pedir que a Maria venha aqui à frente, a Maria Gasparini. Maria é membro da nossa igreja, para você que não a conhece. A Maria, depois de ter passado um ano na Índia, em Dehradun, uma cidade no norte da Índia, ela tem algumas coisas para compartilhar com a gente. E aproveite a presença dela aqui. Dia 7 de janeiro ela já tem passagem de volta para voltar lá para Dehradun e continuar os seus estudos, a sua preparação e o seu ministério ali naquela cidade. Maria, mais uma vez bem-vinda, à sua família, à sua igreja. Queremos ouvir o que o Senhor tem colocado no seu coração. Amém. É uma alegria muito grande estar aqui, poder compartilhar esse tempo que, enfim, eu fui para a Índia e comecei o meu trabalho, comecei meu ministério de forma efetiva e de pouquinho em pouquinho aprendendo inglês. O ano que vem já começo a aprender o hindi e graças a Deus tem sido uma bênção. Antes da palavra, eu vou mostrar algumas fotos, mas antes, algumas pessoas devem ter visto ali fora, tem algumas bijuterias que eu trouxe da Índia. Eu não tinha muito dinheiro, então eu trouxe bem pouquinho. A finalidade da venda dessas bijuterias é que tem alguns casais de missionários brasileiros que estão lá. E como a questão da economia está bem difícil, né, principalmente para os missionários por causa da alta do dólar, então quando eu estava vindo, muita gente falava assim para mim: ai, se eu tivesse dinheiro, eu ia te dar para você comprar o meu perfume, porque o meu perfume acabou. Ai, se eu tivesse dinheiro, eu ia dar para você comprar um pão de queijo e a goiabada. Sabe? Então tem umas coisinhas que que eu fiquei ouvindo os brasileiros falando, e um dos objetivos é levantar dinheiro. Tem até uma listinha lá de coisa que eu marquei: café, polvilho. Então, uma parte vai para comprar essas coisinhas para levar para eles. E outra é um presente especial que eu quero dar para essas meninas, essas 7. Tem um grupo aí de irmãs que está levantando arrecadação de calcinhas, que eu quero botar fogo na calcinha delas. Então, não quero levar calcinha nova. Mas como elas são minhas princesas, são as minhas... Se eu pudesse, eu adotava todas elas. Elas vivem num orfanato que eu fiquei os primeiros três meses. Quando eu cheguei na Índia, foi elas que me inspiraram, me motivaram a aprender mais e mais inglês para poder falar com elas. E parte desse dinheiro vai ser para comprar um presentinho especial, de acordo com um gosto que eu sei que cada uma delas tem, né? Então, essa daqui tem umas fotos que vai estar um pouquinho bagunçada, vai e volta, mas são elas. Essa é a Rachel e a Filapan. Isso aqui no meu primeiro aniversário na Índia. Acredita que eu passei com todos esses missionários brasileiros? Todo mundo aí é brasileiro nessa foto. Tive 3 festas. E essa daí foi os missionários brasileiros que estão lá e que estão atuando bastante. Aí é um templo em Rishikesh, fica à beira do Ganges. É uma cidade bem pertinho da minha. Se um dia vocês forem me visitar, eu levo vocês lá. Tem um templo com bastante imagens para vocês entenderem um pouquinho dos deuses indianos. Essas são 2 grandes amigas que eu tenho lá. Foi uma festinha de aniversário que eu fiz para Aradhana, que é essa do meio. E são 2 meninas que eu tenho discipulado, tenho gastado tempo junto com elas. E meu ministério lá, um dos meus ministérios é bolístico. Fazer bolo abre portas lá na Índia. Aqui na favela também um outro ministério que eu estou ajudando, é um grupo da Jocum. Eles visitam e dão aulas para crianças nessa favela. Aí é um lugar, uma torre de alta tensão em que as crianças ficam brincando. Esse garoto, lá não tem, nessa cidade que eu tô, é uma cidade pobre, não tem muito dinheiro, então assim, a questão do uso de drogas se limita a cheirar a cola. E esse menino, ele é uma graça, mas vive com um tubinho de cola na mão. É um desafio pra gente. Essas são minhas princesinhas. Pode passar? Pode passar. Esse daí é o grupo de amigos. Essa mulher de azul é a mãe de um casal de amigos. E ela tem... sempre que ela pode, ela me chama para ir na casa dela, para eu poder ter tempo com os filhos dela, assim. E ela que me ensina a fazer comida indiana.
Essa é a minha moto agora, gente, eu vou dirigir na Índia. Eu nunca dirigi aqui, sempre andei de bus e vou aprender a dirigir na Índia, naquela loucura. E eu quero agradecer, porque teve bastante alguns irmãos que ajudaram eu comprar. Obrigada, gente. Aí eu vou mostrar uma foto da Maria, fazer um videozinho da Maria pilotando lá na Índia. Esse é o açougue, é um dos mais limpinhos que a gente encontra lá. Pode ver que eles ficam sentadinhos lá no balcão. Gente, eles têm uma técnica impressionante de cortar frango com o pé. É uma coisa assim. De vez em quando você acha lá uns negocinhos, você fica em dúvida se é um pedaço de unha, se é um pedacinho de osso, mas tudo bem, a gente acostuma. Pode passar. A construção civil, as mulheres ajudam normalmente quem vai construir uma casa, contrata uma família inteira e as mulheres, as crianças ajudam na construção. Tudo em troca de farinha e água. Daí é mais um pedacinho do meu açougue. Esse daí é um outro projeto de um casal que está lá na Índia há 4 anos, um casal de brasileiros, e eles têm um projeto que dá aulas de inglês para as crianças durante a semana, e aos sábados a gente vai para evangelismo. Então, esse daí é algumas das crianças de lá que a gente faz as atividades, que já é um outro projeto que eu estou tendo o privilégio de ajudar também. Pode passar. Aí a favela, novamente, né? Então, vocês podem ver, fica à beira de um rio, essa água que eles tomam, 1 hora por dia só vem água limpa nas torneiras, então eles enchem alguns baldes, mas quando acaba também é água do rio mesmo, é onde eles fazem as necessidades fisiológicas, é a mesma água que eles tomam. Essas pessoas só vivem de chapate, farinha com água, bem realidade de sertão do Nordeste. Pode passar? Então, aí é um pouquinho tem algumas criancinhas, bem sujo, muito lixo. Pode passar. Esse já é do outro projeto, né, dos brasileiros. Então, pode ver que a diferença já, né, depois de 4 anos trabalhando com as crianças, esses daí são Dalits. Quando eles começaram a trabalhar, eles não eram muito diferentes das crianças lá da favela, né? Mas depois de um tempo de estar juntos, não só de aprendizagem da palavra de Deus, mas sobre o corpo, sobre autoestima, então já pode ver que eles já têm um perfilzinho diferente. Pode passar. Daí já é na favela. Pode passar. Esse é no outro projeto. São muito felizes. Aqui foi um dia em que a gente só pegou as meninas para falar sobre questões de meninas, né? Foi um tempo bem, bem gostoso com elas. A maioria dessas meninas já estão casadas, 14, 13 anos. Eles vão juntos, os meninos e as meninas já têm uma comunidade que eles casam bem cedo. 12, 13 anos já estão casados. Pode passar. Aqui já é da favela. Já é diferente, né? O ambiente em que a gente dá aula é esse, não tem energia elétrica, um lugar fechado, muito mosquito, e que a gente tem orado para tentar ver se consegue um espaço diferenciado para mexer um pouquinho com a vida delas também. Isso aí é lá na favela. Mas aqui é o Holi, é uma festa bem tradicional lá da Índia. É a única festa em que todas as castas participam. Elas não se misturam, mas todas as castas participam, que é considerada a festa da amizade, onde eles jogam cores uns nos outros. E é muito simbólico, porque ao final do dia as cores se misturam. Você anda na rua, está todo mundo cinza. Todo mundo, independente da casa. Então você olha, está todo mundo igual. Acabou. Então é isso, um pouquinho. De manhã eu falei um pouquinho mais da minha rotina. Vocês podem aí compartilhar, perguntar para mim. Pode me chamar para um chazinho, tá? Nada de coisa gorda. Preciso manter meu corpinho de Barbie agora. Gente, vamos para a palavra. Eu queria compartilhar hoje com vocês uma palavra que Deus fez a diferença na minha vida, olhar para essa palavra de uma forma diferente. E eu quero que vocês abram
as suas Bíblias lá em Jeremias, capítulo 17. Jeremias 17, nós vamos ler dos 5 a 10. Jeremias capítulo 17, de 5 a 10. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como um arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Antes morrerá nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no verão de sequidão não se perturba, nem deixa de dar frutos. Eu, Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um, segundo o seu proceder, segundo o fruto de suas ações. Até aqui. Senhor, obrigada por esse tempo, obrigado pela possibilidade da partilha, ó Pai, da partilha do conhecimento, da partilha do amor, da partilha daquilo que o Senhor tem nos oferecido a cada dia. Obrigado porque o Senhor é bom em todo tempo o Senhor é bom. Sê conosco, ó Pai, e nos dê entendimento, ó Pai, para que possamos dia a dia glorificar e honrar o Teu nome. Em nome de Jesus que eu te peço e te agradeço. Amém. Quando nós olhamos para nós mesmos, quando nós olhamos para o espelho das nossas almas, muitas vezes nós enxergamos imperfeições, nós enxergamos defeitos, nós nos julgamos limitados, de uma maneira muitas vezes bem depreciativa e que nos faz muitas vezes nos sentir pequenos. Mas muitas vezes também nós olhamos para nós mesmos e enxergamos apenas as nossas habilidades, como nós somos bons, como nós temos qualidade, né? E muitas vezes essas qualidades que nós consideramos em nós mesmos, essas qualidades diante da sociedade, ela é altamente valiosa. E por isso nos faz nos sentir mais seguros, mais fortes, fazendo com que a gente mantenha essas características em evidências para atrair, para convencer ou simplesmente para impor a nossa vontade. E comigo, isso não foi diferente. Houve e há momentos em que eu olho para o espelho da minha alma e eu vejo características que às vezes deprecio e às vezes eu vejo características que eu supervalorizo. E nessa noite eu queria compartilhar com vocês uma que eu valorizava demais e que quando eu cheguei no campo, eu consegui enxergar como estava errado esse direcionamento que eu dava para esse valor que eu considerava algo extremamente valioso dentro da minha personalidade e como isso colocava em perigo a minha comunhão com Deus. Eu sempre me orgulhei de ser considerada, desde muito nova, uma pessoa independente. Eu sempre valorizei muito essa palavra na minha vida. Eu sempre lutei durante anos da minha vida, na minha adolescência, na minha juventude, me tornar sinônimo dessa palavra.
E, por exemplo, apesar de ter um trabalho bem difícil quando eu morava em Londrina, de trabalhar no hospital psiquiátrico, eu me sentia muito bem por eu ter um trabalho, por eu poder pagar minhas contas, por eu poder morar sozinha, por eu ter meu sustento. Me sentia muito satisfeita por não depender emocionalmente de ninguém, por ter saído de casa de forma tão fácil, por não depender emocionalmente dos meus pais, ao contrário de muitas amigas que eu tinha na faculdade, que passaram os 4 anos sofrendo pela distância, por estudar em outra cidade, e elas sofriam por estar longe dos pais e não via a hora de terminar logo a faculdade para voltar para a casa deles, né? E após a minha conversão, eu busquei ouvir, compreender, respeitar a vontade de Deus. Mas essa palavra, dependência de Deus, hoje eu creio que muitas vezes eu usei sem saber o real significado dela na minha vida. Como eu disse, às vezes nós valorizamos características que dependem de como a sociedade interpreta o seu significado. E dentro da nossa sociedade, a palavra independência é algo bom. É muitas vezes vista como coragem, pois, afinal de contas, lutar, né, pelo que precisamos nos dias de hoje é algo muito difícil. E só abrindo um parênteses, essa palavra, o que precisamos, também é uma palavra que precisa ser redefinida nos dias de hoje, né? Assim como a palavra independência, ela é um pouco distorcida, principalmente quando a gente coloca ela diante do crivo da palavra de Deus. Quando eu cheguei na Índia, eu comecei a perceber que, por estar longe de tudo o que me era familiar, tudo que me era seguro, tudo que dava a ideia do é conhecido, logo eu tenho controle, me fez compreender o quanto eu estava errada quanto à interpretação dessas duas palavras, ser independente, ser dependente. No campo, mesmo que você tenha muito conhecimento, você chegue lá com muito conhecimento, mesmo que você tenha o domínio da língua, você sempre estará num território onde você vai precisar de alguém te dizendo o que você tem que fazer, o que você tem que comer, aonde não comer, quando falar, quando silenciar, quando ajudar ao próximo, quando agir, quando reagir. Dependência é uma palavra que não tem como um missionário fugir no campo, principalmente quando ele está no campo. Há muitas formas de dependência em que um missionário ele está submetido, e eu quero compartilhar algumas com vocês. Primeiro, a dependência da orientação sobre a cultura. A orientação que vem de outros, principalmente daqueles que já estão no campo há mais tempo que você, que já passaram por certos constrangimentos, que tentam nos alertar para que a gente não passe pela mesma situação. E aí vem um exemplo, por exemplo, para vocês entenderem. Se, por exemplo, vocês estiverem na rua e vocês verem um atropelamento, e o carro que atropelou se evadiu, qual que é a sua reação? Alguém, fale qual que seria uma atitude que vocês iriam tomar. Anotar a placa, o que mais? Chamar o resgate, boa. Parar para dar uma ajudada, né? Uma vez eu estava no carro e a gente viu um acidente, estava no carro com 2 brasileiros. Eu falei, gente, nossa mulher foi atropelada. Vamos parar. Não, nunca pare na Índia para ajudar num caso como esse. Na hora eu estranhei, né? Mas aí ele me contou. Ele falou assim que, principalmente, isso acontece muito com estrangeiros, né? Desorientados.
Uma vez aconteceu uma situação como essa, uma mulher foi atropelada e a pessoa se evadiu e ele parou para poder saber o que aconteceu, né? Ela tinha sido atropelada por uma moto, então ela só caiu assim, e ele foi ali para perguntar o que tinha acontecido, se estava tudo bem. E essa mulher começou a dizer para ele: me dá dinheiro, senão eu vou começar a falar que foi você que me atropelou. Aí ele falou: não, imagina, não fui eu que te atropelei, eu estou de carro, quem te atropelou foi uma moto. E ela simplesmente começou a gritar. E, de repente, um monte de pessoas que não tinham visto o acidente começou a se aglomerar ali e queria bater nele, falando que olha o que ele tinha feito, porque ele queria sair. E o pessoal já estava quase batendo nele, quando uma única pessoa saiu do outro lado da rua, dono de um bar, e falou: não foi ele. Eu vi, não foi ele, e o pessoal deixou ele sair. Uma outra pessoa, uma outra estrangeira, fez a mesma coisa, parou. Só que ela falou assim: nossa, eu vou te levar no médico, né? E levou ela para o hospital, e a mulher que tinha sido atropelada estava meio inconsciente. Quando chegou lá, os enfermeiros queriam saber o nome dela, a moça não sabia, aí o moço pediu os dados dela, que tinha levado, ele anotou tudo, um mês depois a conta foi para a casa dela. Ela não sabia que, a partir do momento que você leva uma pessoa para o hospital, você é responsável por ela, tudo vai ser pago por você. Então o pessoal lá fala: não para, a não sei que você tenha muito dinheiro, né? Então a gente precisa, né? A gente chega no campo, a gente precisa desse tipo de oração, porque não tem faculdade que ensina esses detalhes, né? Então a gente depende de oração, de orientação das pessoas que já estão no campo. Não importa quanto, como eu disse, quanto você estudou para ir para o campo, é só o campo que vai mostrar para você o que você precisa saber. Por isso, a gente tem que estar sempre alerta, sempre na dependência de alguém que nos oriente, que nos guie, que nos mostre o caminho, né? Quais os melhores lugares, a partir das experiências deles. Por exemplo, eu aprendi com as indianas, as moças, onde ficam as coisas mais baratas, como se comportar se algum homem te assediar, onde usar lenço, quanto que é justo para pagar por um tuk-tuk, porque eles olham a cara da gente, a gente é estrangeiro, eles já cobram 3, 4 vezes a mais o valor, né? Então elas falam: não, dali ali você vai pagar isso, e se ele começar a falar, você fala: eu moro aqui, eu sei que é isso que cobra, né? Então você precisa dessas orientações. Então a gente precisa estar na dependência de pessoas que falem onde você não pode pôr o dedo para não levar choque. Bem isso. Além disso, né, quando a gente está no campo, a gente se torna totalmente dependente da nossa liderança e da nossa igreja, da igreja que nos enviou. Apesar de ser um missionário que está lá, que está vendo toda a realidade do campo, que pode fazer uma análise melhor do que é real, do que é possível, nunca o sentimento de dependência dos nossos líderes para tomar uma decisão é tão grande. A gente tem uma necessidade de ouvir o sim ou não dos nossos líderes. Decisões que, por mais que elas sejam analisadas, que elas sempre correm o risco de dar errado. E nós que estamos no campo, a gente precisa ter a certeza de que, se a gente der um passo, por mais que nos pareça o melhor e lá na frente dê alguma coisa errada, que os nossos líderes vão estar com a gente, que a nossa igreja vai nos apoiar, independente de tudo. Eu imagino que deve ser muito difícil quando um missionário ele toma uma decisão sem a consulta da sua liderança. E por mais que aparentemente seja a melhor decisão, e até seria a decisão que a sua
a sua liderança fosse tomar, mas ela ela decide não compartilhar, e lá na frente acontece algum problema e ela ter que contar para os seus líderes. E ela ter que ouvir dos seus líderes o quão irresponsável, o quão imprudente, o quão imaturo eles foram. Por isso, para nós que estamos lá no campo, a decisão da nossa liderança, estar na dependência da decisão da liderança, é algo que para a gente é muito importante. Também tem a dependência econômica da igreja, que te envia. E talvez essa é a que angustia a maioria dos missionários. Mesmo a gente conhecendo o caráter da nossa igreja, a gente conhecendo a nossa liderança, quando vem os momentos de crise, a gente pergunta, ai meu Deus do céu, será que agora que subiu o dólar eles vão me deixar voltar? Porque a gente está completamente dependente do sustento econômico da igreja, né? Infelizmente, a gente se preocupa porque a gente está lá no campo e a gente vê. Eu vi missionários voltando e eu tenho visto missionários sendo pressionados para voltar por causa do dólar. E isso é muito triste, porque se eles voltam, eles deixam um trabalho inacabado, né? E a maioria tem um amor, tem toda, como os projetos aqui, o projeto do Clebson e da Eliane, o mês passado, eles estavam desesperados, porque como com o dólar a gente perdeu 1/3 do sustento, eles estavam quase fechando o projeto que cuida de 120 crianças há 4 anos, né? Então, para eles, era um sentimento desesperador, e não tem como a gente não se desesperar juntos, né? Então, o sentimento de dependência econômico é uma coisa que é muito forte. E assim, quando eu estava aqui no Brasil e eu trabalhava, se acontecia algum problema, se o dinheiro não estava dando, eu pensava, vou fazer faxina, vou ajudar uma amiga a fazer docinho, vou arrumar uma alternativa. Mas quando você está num país, você não fala a língua, a empregada doméstica ganha R$18 por mês, ou simplesmente você não pode trabalhar porque você está com visto de estudante, né? Da onde você vai tirar? Né? Então, você depende totalmente do sustento da igreja. E para uma pessoa como eu, que sempre... eu adoro ser independente, que sempre me orgulhei de ser independente, é uma luta. É uma luta. Acima de tudo, né, dessas dependências que eu falei, existem 2 que, para mim, são as principais e que eu percebi que eu não posso viver sem. A dependência da oração daqueles que ficaram. É algo que, para mim, se mostrou uma coisa extraordinária, uma coisa que é só o Espírito Santo mesmo que nos faz ter o entendimento e nos fazer dependente disso, entender quão é importante estar dependente das orações. Tem uma irmã que ela acorda às 3, ela tem um grupo que acorda às 3 da manhã para orar. E quando aqui é 3 da manhã, lá na Índia é 11h30. Minha aula de inglês acaba às 11. 11h30 normalmente eu estou ali no hall da escola, conversando com alguns amigos, praticando inglês, ou senão eu saio para comprar alguma coisa antes de ir para casa. E é interessante que sempre nesse horário eu me lembro dela. E sempre me vem um sentimento de acolhimento no coração. E esses dias mudou o horário de verão aqui, foi interessante que eu estava ainda em sala de aula, daí lá já era ainda 10h30. Eu ainda estava em sala de aula conversando com a professora, quando me veio da mesma forma a lembrança dela. E
que foi uma prova assim para mim de como as orações chegam com muita força na vida da gente. E eu sempre tenho esse mesmo sentimento quando eu acordo, que é o horário que vocês estão indo dormir. E que quando vocês estão indo dormir, eu creio que tem muita gente aqui que está orando por mim. E eu acordo com aquele sentimento de que eu quero orar junto, eu quero compartilhar, mesmo longe, eu quero compartilhar dessa oração. E assim como a igreja está me abençoando em oração, poder abençoar a igreja em oração também. Né? Eu conheci 2 refugiados do Irã. 2 refugiados, eles se converteram no Irã. O líder deles foi morto, eles foram presos um tempo lá no Irã, mas eles continuaram pregando, eles continuaram cultuando, e para não ser mortos, eles fugiram e foram para a Índia, e já faz 4 anos que eles estão lá. E quando eu ouvi a história deles, eu me senti com o coração muito pesado, porque eles não têm mais a liderança deles, eles não têm a família, porque a família é muçulmana e a família não aceita, e eles estão lá sozinhos. E eu fiquei pensando, como deve ser triste não ter quem ore por eles. Até uma vez, para quem estava no WhatsApp comigo, eu fiz um pedido, né? Orem por aqueles que não têm quem ore por eles. Porque eu sei a importância da oração de uma igreja na minha vida. E me entristece muito saber que tem muita gente no campo, numa situação em que não tem ninguém que ore por eles. Outra, né, e essa a dependência que é a maior de todas, eu quero ler o texto novamente, né, lá de Ezequiel, antes de falar que é a dependência de Deus, né? Quero ler de Jeremias, desculpa. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como um abuso solitário no deserto e não verá quando vier o bem. Antes morrerá nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o Senhor que confia Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde e no ano da sequidão não se perturba, nem deixa de dar frutos. Ser independente, irmãos, hoje para mim se resume nessa primeira parte. Se resume a que mais cedo ou mais tarde, como o texto diz, eu vou ser nada além de um arbusto solitário. Eu não vou conseguir enxergar o bem que vem através de outras pessoas. Ser independente é exaustivo. Ser independente não leva ninguém a outro lugar que não seja a aridez. Ser dependente, no entanto, aqueles que se entregam se fortalecem em Deus, porque Ele é o supremo pastor que sabe onde nos guiar para as águas calmas, frescas, mesmo que estivermos andando em pleno deserto. Você se torna forte, resistente, não teme, frutifica. Percebi que no meu passado, eu nunca conquistei nada sozinha. Foi Ele, foi sempre Ele que esteve ali. Eu sempre dependi de alguém ou de alguma situação que se reverteu ao meu favor. Eu nunca tive força sozinha. Mesmo sem eu enxergar, porque Ele tinha um plano para mim. E o seu cumprir é perfeito, independente das minhas ações. Eu pensava, até o ano passado, que tudo caminhava bem, porque eu estava fazendo a minha parte. Eu estava lutando para conseguir o meu sonho.
tola. Tudo correu bem porque Deus é fiel e Ele tem misericórdia. Ele teve misericórdia de mim. Dependência, gente, é algo extraordinário e é tolice não ceder a ela. Eu quero ler aqui. Muitas vezes pode ser que aí você está aí sentadinho e você fala assim: ah, Maria, mas eu não estou no campo, né? Eu não estou no campo, eu estou aqui vivendo a minha vida comum, eu não vivo a minha vida aos extremos, eu não dependo, eu não posso depender, eu não tenho como depender do dinheiro de ninguém, eu não posso depender dos conselhos de ninguém, meu trabalho é minha responsabilidade, os meus filhos são minha responsabilidade. Se a minha família não depender de mim, nada vai acontecer, nada vai prosperar. Mas é justamente no nosso dia a dia, na nossa rotina, que nós devemos aprender a ser dependentes para vivermos a comunhão plena com o Pai. E se vocês ainda têm dúvida, eu quero... não precisam abrir, tá? Mas vocês podem anotar se vocês quiserem conversar sobre esses textos na célula, tá? Então, 2 Crônicas 32:7 diz assim: Sede fortes e corajosos, não temais, nem vos assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há conosco maior do que o que está com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. O povo cobrou o ânimo com as palavras de Ezequias, rei de Judá. Muitas vezes, ou nós temos medo da guerra, ou nós decidimos ir para a guerra sozinha, né? Quando a gente se acha independente demais, autossuficiente, mas nós devemos nos lembrar que nós, mesmo sendo fortes e corajosos, a nossa força não está em braços, na astúcia, na inteligência do homem, mas ela está na força que vem do Senhor. Romanos 9:16. Romanos 9:16. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Não são os nossos esforços que fazem as nossas vidas melhores ou nos faz melhores pessoas, ou faz o nosso ministério mais frutífero. Não. É a misericórdia de Deus e os planos que Ele tem para nós e para aqueles que estão próximos de nós. Filipenses 4, 12 e 13. 4, 12 e 13. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto na fartura quanto de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso tudo. Você pode tudo naquele que nos fortalece. E se você ainda deseja, do fundo da sua alma, ter controle da sua vida, é essa a resposta que Deus tem para você. Essa eu quero que vocês abram. Tiago 13:15. Esse texto foi o pastor Evandro que me presenteou para eu terminar o meu sermão. Tiago 4, 13, 14.
Tiago 4. Não, até o 15. Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucro. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Rendam-se, entreguem-se, permitam-se. Tudo se tornará mais leve, tudo se tornará mais fácil, apesar das dificuldades, porque acima de tudo, Ele nos ama. Acima de tudo, Ele tem misericórdia de nós. Ele tem um plano perfeito para nós. Dependemos dele para que a nossa dependência dos outros não nos seja frustrada ou embaraçosa. Dependemos dele para discernir se as orientações novas que nós estamos tendo elas sejam realmente saudáveis, ou que nós tenhamos o entendimento do que elas precisam ser reavaliadas. Afinal, nós temos que lembrar que Deus quer nos transformar-nos à sua imagem e semelhança, mas para isso precisamos nos permitir estar na dependência dele. Amém? Que Deus tenha misericórdia de nós. Vamos abaixar nossas cabeças e ter mais um momento de oração. Senhor Deus, obrigada por esse dia maravilhoso, obrigada porque o Senhor está presente nas nossas vidas e o Senhor reflete isso através da sua criação, o Senhor reflete isso a partir dos nossos amigos, de desconhecidos, da nossa família, através de irmãos, através da igreja, através dos que estão lá fora. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está sempre nos dando a oportunidade de te conhecer mais, de poder saborear da sua presença. Obrigada, Senhor, que essa palavra de hoje nos exorte, nos inspire, nos ajude, ó Pai, a ter um relacionamento melhor contigo, Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor seja conosco, ó Pai, nessa noite, em todos os dias da nossa vida. Que possamos ser sal e luz, ó Pai, aonde estivermos, para a honra e glória do Teu santo nome. É que eu te peço, em nome do Seu Filho, Jesus. Amém. Enquanto estava ouvindo a Maria, eu estava pensando que não importa onde a gente esteja, o que nós temos que aprender de Deus são as lições básicas da vida cristã. Não importa se você é missionário na Índia ou se você é comerciante imprudente. Não importa se você está no meio de um conflito na Síria ou se você está numa faculdade ou num colégio aqui. Não importa se você é um trabalhador numa empresa ou se você é uma pessoa aposentada em casa. O que nós temos que aprender é sempre a mesma coisa. Eu estava ouvindo a Maria me lembrando que a Bíblia diz que o primeiro pecado que a Bíblia menciona é o desejo do homem de andar independente de Deus. Quando ele ouve a voz da sedução que diz, você pode andar por esse caminho aqui, não aquele que Deus tinha proposto. Um homem que aprende essa lição
é um homem que para orar antes de tomar uma decisão no seu negócio, que põe o joelho no chão ou que chama a sua família para dizer: Deus me orienta. Se você não está fazendo isso, é porque essa lição ainda não foi aprendida. Um jovem que aprende a lição da dependência é aquele jovem, aquela moça que diz: Deus, eu só quero namorar aquela pessoa que o Senhor trouxer para a minha vida. A mulher que ama a Deus e depende do Senhor é aquela mulher que, antes de querer influenciar ou manipular ou conduzir ou fazer alguma coisa dentro da sua casa, ela diz: Deus, eu dependo do Senhor para ser uma mulher sábia dentro de casa e para falar aquilo que o Senhor quer que eu fale. E você poderia fazer aplicação em várias áreas da sua vida, sendo um ancião, sendo um homem casado, solteiro, uma mulher, um jovem, um adolescente. Onde é que na nossa vida, essa é a pergunta que eu quero deixar para, depois de ouvirmos isso, onde é que na nossa vida está sendo um arbusto seco? Porque é assim que Jeremias fala: quem confia em si mesmo é como um arbusto seco no deserto. Onde? Gente, às vezes a gente está colhendo frutos de uma vida independente de Deus, na maneira como gastamos o dinheiro, como lidamos em casa, como tomamos decisões profissionais, na faculdade, no colégio, na profissão, não é? E o fruto vem depois, e nós estamos colhendo esses frutos, e nós temos que nos arrepender e dizer: Deus, eu errei. E eu reconheço que o fruto agora está sendo assim, porque eu tomei uma decisão independente do Senhor. É isso que o profeta está nos dizendo. É isso que a Maria está compartilhando. Essa é a lição da vida dela, e é a minha e a sua. Deus, eu quero aprender a viver na tua dependência. Eu não quero tomar decisões na minha vida. Eu não quero lidar com os meus filhos, ou com a minha família, ou com o meu trabalho, naquilo que eu acho. O fim do ano está chegando. E as pessoas, quando se cumprimentam no fim do ano, tem um ditado que é mais ou menos assim, as pessoas falam um pouquinho diferente, mas é mais ou menos assim: se Deus der saúde, o resto a gente dá um jeito, né? A gente batalha, a gente... É uma ignorância espiritual, não é? Porque além de dar saúde, Deus precisa dar para nós sabedoria. Quem é que falou para mim e para você? Quem é que enfiou na nossa cabeça que se a gente tiver saúde, o resto a gente vai e ganha e batalha? Esse é o tipo de mentalidade daquele homem que é como um arbusto seco, que o Jeremias está falando, que não tem sabedoria, não tem independência. Então eu queria convidar você, nós vamos terminar o culto agora. Eu queria dizer: gente, é a hora da gente se arrepender. Porque só há um jeito de quebrar essa cadeia, essa corrente, esse sistema de estar colhendo frutos ruins. É Deus mexer lá na raiz e queimar aquela raiz da independência. Senão a gente vai ficar amargando frutos ruins por muito tempo. Mas se Deus for lá com o nosso arrependimento, lá na raiz, e destruir aquela raiz, aí vai gerar uma vida de dependência de Deus.